Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações mais uma vez. Que todos nós, neste exato momento, possamos ser amparados por essa espiritualidade que está ao nosso lado. E que todos nós possamos estar bastante receptivos para essas energias que estão sendo jogadas nesta casa, desde o momento que nós entramos até o momento que nós vamos sair. O tema da palestra é doença em família. Parece que até foi combinado com a data de hoje, mas é algo que veio intuído para fazer no dia de hoje. Se nós procurarmos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 17 e o item 11. Lá nesse item, nós vamos encontrar o tema cuidar do corpo e do espírito. Qual que é o objetivo da palestra? Procurar compreender acerca da finalidade do sofrimento aqui na Terra e compreender como é possível suportá-lo. Primeiro, pelo seguinte: o sofrimento que nós estamos passando, ou o sofrimento de alguém que pode estar convivendo conosco, está passando, tem um sentido. Nada daquilo que vai acontecer no decorrer da nossa existência, ou que possa estar acontecendo com alguém que nós conhecemos, tem um sentido para aquilo estar acontecendo. Qual que é o nosso papel quando nós procuramos os ensinos sagrados, quando nós procuramos uma casa como essa? Procurar compreender como é que nós possamos aprender a suportar a situação que nós estamos passando, ou que estejamos alguém ao próximo de nós na mesma situação. Numa casa ou num ambiente familiar, nós vamos encontrar vários tipos de doença. Porque na nossa cabeça, pelo menos até pouco tempo atrás, nós tínhamos a ideia de seguinte: doença é só aquela que atinge o nosso corpo físico. Só que com o tempo, isso foi mudando. Só que com o tempo, a nossa compreensão também foi mudando. Porque não é só o corpo físico que fica doente. Nosso corpo espiritual também fica doente. O nosso estado de consciência também entra em fragilidade algumas vezes. E aqui nós temos o nosso corpo físico, que muitas vezes ele precisa estar restaurado para que nós possamos dar continuidade à nossa vida aqui na Terra. Algumas vezes ele não vai conseguir estar pleno 100%, mas esteja em que condição ele estiver, nós vamos precisar aprender a caminhar com ele na situação que ele está. Nós também temos o nosso lado espiritual, que algumas vezes é afetado pelo nosso próprio descontrole. Temos o nosso lado social, que muitas vezes é processo da nossa situação financeira, que pode vir nos causando desequilíbrio nas mais variadas situações. E, finalmente, a nossa condição mental. Quando nós deixamos que a nossa mente sofra influência de pensamentos que não nos trazem equilíbrio, principalmente no momento de dificuldade, de necessidade, onde nós precisamos aprender a nos controlar nas mais
variadas situações. Agora, qual que deve ser a nossa postura quando temos alguém doente em casa? Qual que é a nossa condição? O que nós precisamos fazer naquele exato momento? Primeiro, entender o sentido da nossa existência. Porque nós não estamos colocados num ambiente familiar por acaso. Sempre vai haver uma relação espiritual entre nós e aquele companheiro que pode estar doente, e também em relação àqueles que possam estar em bom estado. Primeiro, porque agora nós estamos entendendo o seguinte: a vida que nós estamos tendo hoje pode ser reflexo de um passado, de alguma atitude cometida de nós para com quem está ao nosso lado, uma atitude daquele companheiro relacionada a cada um de nós, ou nós estamos ligados num processo em conjunto por algo que pode ter acontecido lá atrás. Então, nada que está acontecendo ali por acaso. Mas também pode acontecer, gente, que mesmo mediante esse processo que nós estamos passando, não tenha nada a ver com o nosso passado, não tenha nada a ver com a encarnação ou com a existência passada que nós tivemos. Porque pode ser algo presente, algo que nós assumimos no decorrer da nossa existência, numa conversa profunda, espiritual, quando estamos dormindo durante a noite. A espiritualidade se aproxima de nós. A espiritualidade conversa conosco. Jesus tem profunda confiança na nossa capacidade de auxiliar aquele companheiro que está doente dentro do nosso ambiente. Agora, qual deve ser a nossa postura? Na medida do possível, dar o melhor que nós temos de nós. Nós não temos capacidade de compreender o potencial que nós temos. Então, quando nós estamos cuidando de uma pessoa, vamos dar o que temos de melhor aqui dentro. Vamos dar a força espiritual, a nossa capacidade de positividade para que aquela pessoa receba esses elementos que nós estamos oferecendo e sinta um pouquinho de calma, um pouquinho de amor, um pouquinho de equilíbrio. Porém, vai existir momentos que não vai ser fácil. É nessa hora que nós vamos precisar redobrar as nossas forças, nos ligarmos com o plano superior, procurar a assistência espiritual de todas as formas possíveis para que nós possamos passar o que nós temos de melhor para aquela pessoa que está ao nosso lado. Como eu falei para vocês no começo da palestra, tem esse título, Cuidar do Corpo e Cuidar do Espírito. Quando nós vemos que Kardec, ou que a espiritualidade nos oferece esse tema, é para que nós interiorizemos o convite que está sendo feito aqui. Primeiro, porque nós cuidamos do corpo, quando nós comemos, para manter ele pé, quando nós fazemos uma academia para deixar ele muito mais bonito, muito mais apresentável,
Mas nós também precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. Então, nós precisamos nos adequar a fazer uma academia espiritual, onde no presente momento nós já estamos participando dessa academia que está fortalecendo o nosso corpo espiritual. Agora, se nós estivermos doentes, se nós estivermos passando por algum processo de doença, seja ela na condição física, seja ela na condição espiritual, seja ela na condição espiritual, nós vamos procurar nos interiorizar. Para que nós possamos, quando estamos cuidando do nosso espírito, adquirir o equilíbrio, para que os nossos pensamentos, para que as nossas ideias se equilibrem e nos deem força e coragem também para que nós possamos suportar. Para que nós continuemos acreditando que vai ser fácil enfrentar essa situação, passar por essa situação, ou enfrentar esses problemas pelos quais nós estamos vivenciando. Cuidamos do espírito quando entendemos que tudo depende de cada um de nós. E se Jesus estivesse presente dentro dessa casa, nesse exato momento, promovendo um processo de cura diretamente para cada um de nós, ele perguntaria: você quer ser curado? E nós teríamos que responder de coração: sim, eu quero. Porque isso tem que sair de dentro para fora. Então, quando nós cuidamos do espírito, nós, a partir desse momento, ou pelo menos no decorrer da nossa existência, precisamos buscar essa força que existe dentro de cada um de nós. Nós também precisamos utilizar como uma força espiritual todos os benefícios que nós temos à nossa volta. A natureza, as pessoas que estão ao nosso lado, as palavras de carinho, as palavras de consolo, os ensinamentos do Evangelho que irão nos dar força e coragem para continuar. Agora, existe um remédio salutar que nós não podemos deixar de lado. É quando nós confessamos as nossas culpas para os outros. É quando nós oramos pelos outros, e uma oração feita pode ajudar muito. Porque o nosso processo de doença, sabe o que pode acontecer? Está ligado à divergência que nós temos com as pessoas. Porque quando nós temos um sentimento de ódio, de mágoa, ou qualquer sentimento de teor negativo, ele causa uma descarga de energia em nós que paralisa a vitalidade, muitas vezes, do nosso corpo, ou mesmo da nossa condição espiritual. E quando nós confessamos as nossas culpas para os outros, às vezes num processo de pedir perdão, às vezes num processo de reconciliação, nós vamos tirando de nós aquele combate magnético, espiritual ou mental que nós fazemos com as pessoas. E quando nós criamos sentimentos de teor negativos em nós,
Ele pode se reverter em doenças que nós podemos estar passando. E numa reparação como essa, nós tiramos essa carga negativa do nosso lado e o nosso processo de cura pode começar acontecendo com a nossa própria ajuda. Não importa para nós hoje quem errou. Se foi nós que erramos, ou foi aquele companheiro, aquela companheira, aquele filho ou aquela filha. Importa é o que nós podemos fazer em nosso benefício, em benefício daquele que está ao nosso lado. E essa foi uma frase deixada por Tiago, né? Por Tiago, em 5,16, lá nos escritos sagrados. Então, que nós procuremos, se tivermos passando também por esse processo, procurar essas pessoas, vamos conversar com essas pessoas, vamos procurar o reparo, porque o nosso processo aqui na Terra é esse. Nós viemos aqui para nos curar da melhor forma possível. Seja na condição física, seja na condição espiritual, a oportunidade que nós estamos tendo é gigantesca. Não pensem que nós vamos passar uma vida inteira sofrendo e talvez numa próxima encarnação nascer numa condição melhor. Porque nós não vamos precisar ficar esperando chegar lá. Nós podemos fazer isso agora, neste exato momento, quando nós promovemos determinadas situações. Agora, como podemos transmitir segurança para aqueles que colaboram conosco num momento tão difícil? Neuza, como é que você está hoje? Sobrevivendo. Luiz, como que você está hoje? Estou ótimo. Ou pelo menos para qualquer uma outra pessoa que possa estar passando por um momento de dificuldade, fala, eu estou melhorando. Então, o nosso estado de consciência é muito importante. Como nós estamos colocando mediante a situação que nós estamos passando. Bom dia para todos vocês. Um bom dia só se for para você. É um bom dia, gente, é uma troca de energia. É algo que nós estamos doando em benefício do outro. Então, qualquer palavra que nós formos colocar, direcionada a qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, ela tem que estar envolvida com o nosso potencial energético de cura, de paz, de amor e de equilíbrio. Então, quando alguém estiver perguntando para nós que estamos passando por um processo de doença, como você está? Se não quiser dizer que está ótimo, vamos dizer que nós estamos melhorando. Porque quando nós colocamos essas palavras para as pessoas, nós damos força e coragem para que elas possam nos auxiliar neste momento. Quando nós formos também nos ligarmos com essas pessoas que estão nos ajudando, nós não temos noção. Mas é o nosso companheiro espiritual, unido com o companheiro espiritual daquela pessoa que está, de alguma forma, nos auxiliando para que essa melhora aconteça. Então, que nós procuremos nos enxergar nas duas situações. Porque quando formos falar também com a pessoa que está em dificuldade, soltemos
as energias, ou pelo menos as palavras de consolo para aquela pessoa que está vivenciando aquele problema. Porque as dificuldades, elas podem ter uma cura neste exato momento, nos dias de hoje, nesse exato momento, ela pode sanar de uma hora para outra. Porém, ela vai poder precisar também, talvez, de um momento maior, para que nós ainda continuemos passando por ela. Porque alguma lição vai ser aprendida por nós. Então, que nós utilizemos de todas as palavras possíveis que preenchem o coração. E no tratamento, nessa data de cura que é feita na casa hoje, nós vamos receber a vitalidade que vai preencher as necessidades do nosso corpo físico. Porque tem horas que é o nosso corpo que precisa ser tratado. Porque é o nosso corpo que está doente. Então, ele tem necessidade desses fluidos vitais que vão ser transmitidos por cada passista na hora do passe aqui, ou pelo menos quando nós estivermos na maca. Estejamos bastante receptivos, porque nós estaremos fazendo uma troca de energia. Em um outro momento, nós vamos receber os fluidos que vêm diretamente da espiritualidade. Em nome de Jesus, trazendo os fluidos que vai curar o nosso corpo espiritual. E também vai depender daquele companheiro que está encarnado, fazendo o papel de passista, para que essas energias que vêm do espaço para serem canalizadas para o nosso corpo espiritual. E vai ter um outro momento onde nós receberemos os fluidos vitais e o fluido espiritual para a cura que nós necessitamos se estivermos doentes aqui na casa. Mas se o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos ou os nossos parentes estão doentes em algum lugar e nós estamos aqui fazendo o tratamento por eles, eles receberão do mesmo jeito aquilo que está sendo transmitido para todos nós, mediante a fé que nós temos, como foi a do centurião romano, que tinha o seu servo lá doente. A assistência espiritual que acontece aqui na casa, ela é muito bem representada no livro Nosso Lar. Quando André Luiz, doente na espiritualidade, recebia a assistência do Henrique de Luna, se não me falha a memória, acho que é o capítulo 4. Tá? Para quem depois já leu o livro, ou já viu o filme, ou quiser adquirir o filme, André Luiz recebe essa assistência na espiritualidade, para curar o seu corpo espiritual, para curar todo o seu organismo que estava danificado pelas atitudes que ele teve. E além da medicina terrena, que nós não podemos deixar de lado, porque às vezes nós vamos acreditando que só pelo fato de nós irmos na casa espírita, ou pelo menos trazer o nome de quem estiver doente, né, vai ser curado, nós largamos a medicina de lado. E nós não podemos fazer isso, porque nós precisamos unir o útil ao agradável. Então, vamos buscar o tratamento na condição física, mas também vamos buscar o tratamento na condição espiritual. Quando nós adentramos aquela pequena salinha e ficamos numa conversa sincera com quem está fazendo a assistência
espiritual através da conversa que nós estamos tendo. Quando nós estamos colocando os problemas para fora, quando nós estamos falando de alguém que está doente, aquela pessoa ali está sendo auxiliada pela espiritualidade para dizer aquilo que nós precisamos fazer, da forma que nós precisamos agir, para que nós jamais desistamos daquilo que está nas nossas mãos, das oportunidades que nós temos de transmitir a cura para aquela pessoa que está ao nosso lado. Uma outra situação é neste exato momento, porque a parte do Evangelho é uma das partes mais importantes do nosso tratamento, porque ela vai, de alguma forma, surtir uma transformação na capacidade dos nossos pensamentos, que vai nos ajudar a nos transformarmos. Ela vai dar elementos que nós aprenderemos aqui para colocar em prática lá fora, para colocar em prática lá em casa, porque são os ensinamentos de Jesus. Bartolomeu, ele era um dos discípulos mais importantes que andavam ao lado de Jesus. E apesar de ver todas as belezas que Jesus fazia, ele andava angustiado, ele andava doente, ele andava triste, e isso, de alguma forma, entre aspas, incomodava Jesus. Até que um dia os dois estavam sozinhos e ele perguntou: Bartolomeu, o que acontece com você? Poxa, já te mostrei tanto das belezas do céu e você ainda se encontra nessa situação. Foi quando ele falou que a família dele não compreendia a condição dele, pelo fato dele estar seguindo Jesus. Chamavam de vagabundo, chamavam de louco, chamavam ele de uma série de palavras que magoavam o coração dele. Foi quando Jesus falou para ele: Bartolomeu, você está próximo, você está ao meu lado, você já está tomando conhecimento dos benefícios que a espiritualidade, ou pelo menos que o conhecimento pode te trazer. Aproveite cada um desses ensinamentos e coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Depois dessa conversa que ele teve com Jesus, ele fez o caminho de volta, foi pensando em tudo aquilo que Jesus havia falado, e a partir daquele momento ele modificou a sua condição. Foi quando ele chegou em casa tarde da noite, seus irmãos estavam levantando para trabalhar, seu pai também estava levantando tarde para trabalhar, e quando viram, quando ele estava entrando, a atitude deles, xingaram de vagabundo, xingaram de louco. Foi quando ele abriu um sorriso e disse para todos: eu amo todos vocês. Aí sim, todos falaram: agora ele está louco de verdade. Que lição a gente pode tirar desses ensinamentos? Né? Que, na verdade, gente, quando a gente absorve esses ensinamentos, eles modificam o nosso estado de consciência. Pode estar caindo o teto da casa, podemos estar passando pelas maiores dificuldades. Mas se tivermos os ensinamentos do Cristo, tivermos os ensinamentos que a doutrina traz para todos nós, ela vai transmitir tranquilidade, ela vai transmitir equilíbrio, ela vai nos dar um estado de consciência para que nós equilibremos os nossos pensamentos para fazer aquilo que precisa ser feito por nós. E a fé, ela pode ajudar muito.
A fé ela pode ajudar muito porque somos nós que vamos doar ou somos nós que vamos receber. Então, quando tivermos hoje passando pelas macas que serão colocadas aqui, vamos sentir aquelas energias que estão sendo jogadas na casa. Vamos transmitir para o ponto deficiente que nós podemos estar tendo nesse momento. Vamos curando o nosso corpo espiritual, porque a partir do momento que nós curamos o nosso corpo espiritual, nós poderemos transmitir essa cura também para o nosso corpo físico. E a fé também vai nos ajudar, gente, quando nós tivermos que entender que a doença ela não vai se curar no momento presente. Ela vai precisar nos acompanhar até o final da nossa existência. E isso muitas vezes vai acontecer quando nós tivermos desamparados, talvez pelos parentes na condição terrena. Não vamos ter ninguém do nosso lado na condição física, mas poderemos ter também ao nosso lado alguém na condição espiritual. Como eu falei que nós nunca estamos sozinhos, temos os companheiros espirituais, temos a falange médica que está à nossa disposição 24 horas por dia. No momento quando nós dormimos, nós poderemos ser levados na espiritualidade, nos hospitais, para o tratamento espiritual. Nós temos o nosso cachorrinho, nós temos o nosso gatinho, nós temos os pássaros ou a natureza que está à nossa volta, fornecendo energias de cura que nós não aprendemos a identificar. O evangelho no lar ajuda muito, porque esses companheiros que estão aqui na casa, no momento de necessidade, também poderão estar presentes quando nós estivermos fazendo o evangelho no lar. E vamos aprendendo essa mensagem que está em Efésios, do homem velho para o homem novo. Ou seja, é a transformação de como nós estamos hoje para uma condição melhor. Se somos nós que estamos doentes, vamos deixar a negatividade toda de lado. Vamos procurar o lado positivo da vida. Se somos nós os cuidadores, vamos buscar a força que nós precisamos para lá, na nossa casa, que nós consigamos fazer o melhor possível que nós podemos, buscando sempre força, coragem com aqueles que convivem conosco, com o pessoal do GESB, enfim, na onde nós estivermos fortalecendo a nossa força espiritual. E todas as vezes que nós nos sentirmos sozinhos, lembremos que nós temos o nosso irmão maior ao nosso lado, que se ele não conseguir estar presente espiritualmente ao nosso lado, podem ter certeza que ele vai pôr um dos seus mensageiros que venha ao nome dele ao nosso lado. Muita paz a todos.